Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Eu sou o Afonso Moreira Júnior, nós estamos no programa Conviver e vamos ter a satisfação de conviver no programa de hoje com Admir Serrano, que é teólogo, escritor e pesquisador. Boa tarde, Admir, seja bem-vindo e acolhido, ainda que pelo Zoom, na Fundação Espírita André Luiz. Boa tarde, Afonso e espectadores. Afonso, é uma gratidão imensa, tenho uma gratidão imensa por estar aqui com você novamente nesse programa que eu acompanho à medida do possível e eu acho que é magnífico esse trabalho que o Conviver, no caso das religiões, a importância das religiões e serem praticadas sem discriminação é algo fantástico e necessário para o nosso desenvolvimento intelectual, espiritual e tudo. Parabéns e obrigado outra vez. Santeria, o caminho dos santos, finalmente aqui no programa Conviver. Olha, eu tenho recebido muitas cobranças a propósito desse tema, santeria, mas por dificuldades de localização dos religiosos, por alguns problemas até de idioma ou de postura desses religiosos, a gente foi adiando. Mas, finalmente, nós resolvemos, a produção do programa resolveu convidar Admir Serrano, que é brasileiro, radicado nos Estados Unidos, em Miami, e que é estudioso das religiões, para que ele falasse sobre a santeria, respondesse às perguntas que chegaram aqui por intermédio do nosso e-mail. Eu quero avisar o seguinte, aqueles que estão conosco aí pela primeira vez, nosso programa está sendo gravado. Portanto, não temos um contato direto, uma intervenção direta dos nossos ouvintes e telespectadores. Porém, por intermédio do nosso e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com, afonsomoreirajunior@gmail.com, você manda a sugestão de quem você gostaria de ver aqui entrevistado, manda pergunta, crítica, sugestão, o que você quiser dizer, nós vamos ter o máximo prazer em acolher. Nós estamos aqui para conviver com ouvintes e telespectadores e fazer efetivamente um programa interreligioso. Aliás, o primeiro e o único, por enquanto, nos nossos meios aí jornalísticos. Admir Serrano está conosco atendendo o nosso convite, reside em Miami. Ele tem mestrado em teologia com foco no pensamento e na história das religiões. Ele tem bacharelado em psicologia e estudos liberais. É escritor, palestrante e pesquisador de fenômenos paranormais, tais como experiências de quase morte, as EQMs, experiências fora do corpo, desdobramento, visões ao leito de morte, comunicação pós-morte e reencarnação. E os livros dele em português, publicados, Morrer Não é o Fim, nos portais do além, Sua Mala Está Pronta, Os que Voltaram para Contar, publicação recente da editora Planeta. Em inglês, os mesmos livros, traduções, outras obras. No prelo, isso é importante, a expressão é clássica, é um jargão do meio editorial, significa que está na boca da publicação, está aguardando só o momento certo para entrar na impressora. O livro dele, As Raízes Profundas do Espiritismo. Trata-se de uma análise de movimentos religiosos e não religiosos na Europa e na América que influenciaram o nascimento do Espiritismo. Esse é o Admir Serrano, que nós conhecemos, que nós acolhemos aqui com muito carinho e que veio especialmente para tratar de um tema que, para ele, é um tema muito simpático, ele é pesquisador. Admir Serrano,
O que é, afinal, a santeria? E qual a sua origem histórica? Como que a santeria chegou nas Américas ou como que ela nasceu nas Américas? Bem, primeiro eu gostaria de esclarecer que eu não sou santeiro. Então, mas eu gosto realmente porque, como você mencionou, a história das religiões, as origens das religiões, quando a gente volta para ver o que é que veio antes, nós vamos chegar justamente na África e nós vamos ver que de lá a gente pode até afirmar com quase certeza que de onde nasceram, a origem das religiões, inclusive que a gente conhece até hoje, que a gente pode, se der tempo, comentar um pouquinho. Bem, para esclarecer, não vai ser fácil para, eu acho, entender o que é a santeria, porque nós temos esse mesmo, basicamente a mesma, no Brasil com outro nome. Então, a santeria, ela é uma religião de origem africana e ela foi trazida por escravos ao Novo Mundo na chamada diáspora africana, que os historiadores utilizam, e que vieram entre os séculos XVI ao XIX. A santeria, ela é similar ao candomblé no Brasil, ao vodú no Haiti e na República Dominicana também, porque tem uma influência africana, dos escravos que vieram para o Haiti. A República Dominicana e o Haiti é uma ilha só, cortada no meio. Uma metade é o Haiti, a outra metade é a República Dominicana. Então, tem uma influência muito grande. E no Haiti é praticado o vodú. E também em outras linhas caribenhas, também a mesma religião, com outro nome, que é a OBA. E tem algumas ilhas, Trinidad e Tobago, e outras ilhas que têm essa religião. Bem, a santeria, para esclarecer, ela é um termo específico para os cubanos que praticavam essa religião, no caso de origem africana, como eu disse, em Cuba. Então, por exemplo, em Nova Orleans, em Louisiana, é praticado o vodú, no Brasil o candomblé, e aqui também a santeria. Então, tem a mesma origem, com nomes diferentes. Esse termo, santeria, ele foi utilizado por volta de 1940 por antropólogos, por religiosos. Isso que, em 1940, teve um êxodo, um influxo muito grande de cubanos, porque a situação política em Cuba, eles saíram e vieram, muitos deles, para Miami, porque estamos pertinho, e eles começaram a praticar, no caso, a santeria aqui. Então, os antropólogos que foram estudar, foram ver isso aí, eles chamaram de santos, e nós vamos falar daqui a pouquinho por que era a santeria. Os cubanos, eles não usavam esse termo, os praticantes em Cuba. Eles usavam e usam até hoje regra, ou no caso, regra de Lucumi, em espanhol, ou regra ou ordem de Lucumi. E Lucumi é uma palavra do Yorubá. E a gente, no nosso candomblé, no candomblé do Brasil, também é uma origem muito forte dos Yorubás, que é uma etnia, um grupo étnico-linguístico da região da Nigéria, de Benin, Togo, de onde vieram os escravos. Então, os Yorubás usavam esse termo Lucumi para cumprimentar as pessoas, que no idioma deles seria meu amigo. Então, os espanhóis de Cuba chamavam os africanos, os negros que eram escravos na época, de Lucumi. Eles usam também um outro termo chamado regra, ou regra de Oxá e Fá. Normalmente é só a regra de Oxá. E Oxá quer dizer orixás. Então, simplesmente, eles chamavam isso aí, Lucumi. Eles até evitam entre eles
usar o termo santeria. Eles preferem o termo original, que é, no caso, eles podem fazer a Lucumi, inclusive tem igreja Lucumi. E, então para esclarecer, a santeria foi dado posteriormente e acabou pegando, então, foi utilizado esse termo santeria, santeiro, quem pratica essa religião. Kimir Serrano, você que é um estudioso das religiões, espírita com Allan Kardec e, portanto, com uma visão bastante larga, bastante isenta, que te permite aprofundar. Diz aí para nós, porque parece um mistério. Qual que é a diferença? Santeria, candomblé e umbanda? A Umbanda, ela é uma religião que ela veio depois. Ela não é, por exemplo, uma religião original dos escravos. Então, ela veio depois e teve uma diferença que os seus praticantes utilizaram. Então, mesmo sendo alguns locais, por exemplo, vamos usar o termo santeria para designar essa religião. Primeiro, a origem. A origem é da diáspora africana. Então, essa religião ela foi trazida de escravos, pelos escravos africanos, quando eles vieram ao Novo Mundo. E Cuba foi um dos primeiros importadores, vamos dizer assim, de escravos. Cuba, Cuba por um tempo, ela foi a capital do que os espanhóis, os conquistadores, chamavam de Nova Espanha, era a capital. E foi nessa região de Cuba, aí bem próximo, que Cristóvão Colombo descobriu as Américas. Então, ele chegou bem pertinho de Cuba, e no mesmo ano que ele chegou, 1492, em outubro, 2 meses depois, ele já estava em Cuba, onde ele encontrou os taínos, que eram os índios que viviam lá. E depois os espanhóis vieram e os taínos eles fumavam o tabaco, já faziam charuto desde essa época. Por isso que o charuto cubano é tão popular. E então eles tinham o tabaco e levaram, no caso, o charuto para a Europa e amaram o charuto, então começaram a plantar, cultivar tabaco. E os espanhóis acabaram com os taínos em pouco tempo, com doenças, essas coisas, porque eles não eram resistentes, mas depois a cultura era um ótimo negócio do tabaco, e depois eles introduziram a cana-de-açúcar, que era um comércio muito grande na Europa, e como acabou a mão de obra dos taínos, eles começaram a trazer os escravos africanos. Começou em 1511, já tinha escravo africano chegando em Cuba. E de Yorubás, de etnia Yorubá, porque eles vinham daquela região da África Ocidental, onde está o Togo, Nigéria, Benin, que era o porto que os espanhóis e portugueses traziam. E os portugueses, principalmente, eles estavam lá, tinham uma base para comercializar escravos, e vendia também para os espanhóis, eles traziam. Então, eles chegaram em Cuba, obviamente, eles tinham a sua religião e eles praticavam essas religiões em Cuba. E foi crescendo o número de escravos que vieram para Cuba. Então, no começo chegaram 30 mil em um ano, por exemplo. Depois, 100 anos depois, já tinha 400, 700 mil escravos. E foi nessa época também que o Brasil também começou a trazer escravos, em 1530, por aí, para Salvador. Também para a cultura, para explorar a mão de obra grátis, né, para o comércio de açúcar, que era um comércio muito grande. O Haiti era um grande produtor também, tinha uma terra fértil para o cultivo de cana-de-açúcar, e também vieram escravos para o Haiti, e o Haiti ele foi colonizado por franceses, por isso que o Haiti fala francês. Então, os franceses também estabeleceram
as plantações de cana-de-açúcar e trouxeram os escravos para, no caso, trabalhar na lavoura. E nos Estados Unidos, Nova Orleans, onde é o estado de Louisiana, nessa época, 1500, 1600 até 1700, pertencia à França. Então, a França trazia também escravos para o Nova Orleans, New Orleans, é um porto no Golfo do México, e aí por aí entravam os escravos que eram vendidos para os países, os estados do sul dos Estados Unidos, que aqui não tinha açúcar, mas tinha algodão. Então, aqui eles trabalhavam na lavoura de algodão. E eles trouxeram em cada desses lugares as suas religiões, que é a religião, no caso, o candomblé, que vamos dizer assim, ou a santeria, que seria a religião que eles praticavam nos países, nas regiões de onde vieram. Admir, se for possível, em poucas palavras, vamos nos localizar, fazendo de conta, usando a imaginação, que nós estamos chegando aí numa reunião da santeria. Estamos lá, se nos foi permitido participar, na condição de espectadores, o que vai acontecer, o que se desdobra nessa reunião? Como é que a coisa acontece? Tem atabaques, música, cantoria? Explica para nós aí, se for possível. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Tem os atabaques, tem a cantoria, tem as danças, porque a dança, no caso, o atabaque, os tambores, que originário da África, que eles utilizavam lá, no caso, utiliza até hoje, e eles importaram, trouxeram isso aí para a santeria e também para o candomblé, para o voodoo, etc. Porque a ideia dos tambores, da música e da dança é que isso aí é possível criar uma condição em certas pessoas que têm mais sensibilidade de um transe. É um transe, vamos dizer assim, mediúnico. E eles, obviamente, essa religião africana, na África, se a gente fosse traçar as suas origens, a gente ia chegar até perto de 50 mil anos atrás com os pigmeus. Então, é muito antiga essa religião. Mas se você se levar, por exemplo, a 5 mil anos atrás, por exemplo, ia ter, né, nesses locais, nessas tribos da África, esse mesmo processo. Eram os atabaques, eram a música e a dança para produzir o transe e pessoas com mais sensibilidade. Então, nesse trânsito, ele incorporava o que a gente chama no espiritualismo, ele incorporava um orixá. Se eu chegar numa reunião, como você me falou, de santeria, por exemplo, aqui, como eu vejo, então é mais ou menos isso aí mesmo. Só que é feito mais privado. É assim, em casa, aqui não tem, por exemplo, você dificilmente acha, você está passando num lugar e você vê um terreiro, por exemplo, de candomblé, que você sabe. É tudo meio escondidinho, sabe? Porque ainda tem uma certa discriminação. Então, ele é feito na casa de um babalorixá, ou não precisa ser um babalorixá, ele podia ser também alguém que participa, normalmente ele é um médium, e ele disponibiliza, por exemplo, a casa dele, um local onde ele vai, ou na garagem, ou num cômodo, assim, ele vai organizar o altar tem que ter, e numa reunião vai ter essas atividades. E vai ter, no caso, a música, vai ter a dança, vai ter o transe, vai ter a incorporação e vai ter a comunicação, no caso, desses orixás com algum dos presentes, que ele pode... Pois não, ele pode se manifestar e pode ajudar, pode orientar isso, Admir? Exatamente. Inclusive, a função dos orixás é muito interessante. Acredita a santeria, e imagino que o candomblé também, que todo ser humano, cada ser humano tem um orixá que o acompanha, Olha aí. que é uma divindade. E esse orixá ele foi designado por Olodumare, que é o Deus Criador. Então, existe um Deus Criador supremo na santeria, no candomblé também, que ele é o Big Boss, ele é o chefão. E ele designa orixás para cada ser humano.
para acompanhá-lo, e isso que é muito bonito também. A função do orixá, mesmo que a pessoa não se dá conta que ele tem um orixá, talvez que é ou um mentor espiritual que o acompanha, e a função do orixá é fazer com que esse ser encarnado, que a santeria acredita na reencarnação, então o orixá vai ajudar o ser humano, cada um deles, a ser bem-sucedido na Terra. Imir, nós temos a conhecida gira no candomblé e na umbanda, que é aquele momento em que os médios, vamos chamar assim, eles ficam se concentrando, como você muito bem colocou, hipnoticamente sendo induzidos pela música, pelo ritmo que vai crescer. Isso é na santeria também, é assim? É uma visão, porque a origem é ela, a base do caso da santeria é essa religião que Entendi. veio dos africanos. Então, ela pode ter assim alguma diferença, por exemplo, mas não diferença grande, por exemplo, de uma reunião feita aqui em Miami, por santeiros daqui, com uma reunião feita, por exemplo, em Nova Orleans, ou uma outra no Haiti. Alguma coisa assim, mas não nada visível. A ideia é o mesmo, e é o mesmo processo, e é o mesmo ensinamento. E é bom entender também, por exemplo, essa religião, vamos dizer assim, nativa africana, vamos dizer assim, ela não tem um cânone, por exemplo, ela não tem livros que você vai acompanhar. Ela é passada oralmente de geração a geração, por um babalorixá ou por um sacerdote, no caso da religião, que ele vai passar esses ensinamentos para seus pupilos. Porque aqui, por exemplo, se eu quiser ser, vamos supor, se um dia eu decida entrar para a santeria, primeiro eu preciso ser iniciado. E para ser iniciado, eu vou precisar de um padrinho ou uma madrinha que está dentro da santeria e que ele vai me orientar, ele vai me guiar. Então, a partir do momento, vamos supor, que ele decide me aceitar como um iniciado, eu vou fazer parte dessa família. E aí eu vou ter aqueles ritos, um rito de iniciação, que ele vai envolver o aprendizado com o meu padrinho, que vai me passar, e também o rito vai ter sacrifício de animais, alguns animais que é feito, e a santeria, ela dura, aliás, a iniciação pode durar uma semana ou até um mês, porque tem vários rituais até você ser iniciado. Admiro uma pergunta, já aproveitando o gancho aí, existe o abate de animais nessa iniciação ou durante os oferecimentos, as reuniões aí festivas? Sim, existe, e existe esse abate de animais, de galinhas, mais ou menos, como a gente vê no Brasil, né? Pombas, pode ser também uma ovelha, uma cabra, É, dependendo a. Inclusive, teve muitos, aqui teve problemas, mas eles acabaram ganhando, porque Miami, aqui mesmo em Miami, houve um problema sério que foi levado à corte, que aqui tem uma igreja que se chama Igreja Lucumi, onde eles praticam, no caso, o sacrifício animal, porque faz parte da tradição, faz parte os orixás, eles precisam, segundo eles, dessa energia, no caso, do sangue de um animal, etc., para continuar a sua vida, para ser energizado. Mas tem aí, obviamente, o pessoal da defesa dos animais, que achava isso aí muito cruel, então foram contra, e eles acabaram indo para a justiça. Eles acabaram ganhando, e é permitido. Esse problema houve também em centros de santeria em Los Angeles, que também foi para a justiça, mas eles acabaram ganhando porque a corte, no caso, a justiça, o juiz, ele achou
que o sacrifício de animais para efeitos ritualísticos ou religiosos precisavam ser respeitados e podiam ser feitos. Então, é feito por isso, faz parte da tradição. Só para comentar, Pois não. por exemplo, num ritual de iniciação, onde há abate de animais, a carne desses animais, depois, ela é utilizada para a festividade dos convidados. Vladimir, você que é um pesquisador das religiões, muitas pessoas se revoltam com os nossos irmãos de origem afro-brasileira nesse aspecto dos abates, dos sacrifícios de animais. Mas veja, no Antigo Testamento é um açougue, está povoado de sacrifícios. O Novo Leia Levíticos. Pronto. É muito. E no caso, Deus, ele pedia, ele foi lá no tabernáculo, ele pedia, eu quero um boi. Para isso, se é um boi que você tem que abater, para o outro pode ser uma ovelha. De vez em quando, acho que quando ele já estava meio saciado, um pombinho pode ser um pombinho branco, Pois é, etc. o que acontecia no Templo de Jerusalém, o sacrifício dos pombos que deveriam ser comprados lá no templo. Bom, aí já é uma outra história. Então, mas aí veja uma das coisas belas no caso dessa religião. Porque quando a gente estuda um pouquinho a história da África e do ser humano e da evolução humana, da evolução física do ser humano, que foi se desenvolvendo através dos tempos até chegar no que estamos hoje, com essa anatomia que nós temos, com o cérebro do tamanho que nós temos, que nos permite raciocinar, que nos dá a consciência, a autoconsciência e essa coisa toda, inclusive a religião, começou na África e expandiu da África para fora. Então, veja bem o que aconteceu. A gente tem esse pessoal, como eles fizeram essa diáspora, no caso africana, já teve diáspora africana há 50 mil anos atrás, uma delas, mas teve já antes disso. Então, o que eles foram levando? Eles foram levando os seus costumes para esses outros lugares, porque a gente vê, se você olhar o mapa da Terra, de onde eles saíram, no caso da África Ocidental Central, eles só podiam ir para cima. Então, para você ir para cima, para o norte você vai chegar no Egito. Aí você passa o Egito, você vai chegar na Mesopotâmia, você vai estar lá na Palestina. Então, você leva esses costumes e você passa esses costumes oralmente para as pessoas que vão crescer nessa sua comunidade. Então, aí você vê por que o sacrifício humano, por que precisava. Eles já vinham trazendo essa tradição por anos, 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 e ele vai passando oralmente. Então, vai chegar um momento que vai ter isso aí. Então, se a gente analisar, no caso do Velho Testamento, se você for procurar a origem disso aí, você volta na África. Santeria, o caminho dos santos. Nós estamos conversando no programa Conviver, convivendo com a santeria, com Admir Serrano, que é teólogo, escritor e pesquisador. Admir, bom, antes eu quero agradecer aqui o nosso ouvinte Luiz Alberto, que foi um dos que sugeriu e insistiu para que tivesse aqui alguém falando, explicando o que é a santeria. Uma das questões é a seguinte: quais são os deuses ou entidades espirituais veneradas na santeria? Existe alguma relação, algum sincretismo religioso em relação ao catolicismo, Admir Serrano? Essa é interessante, porque, aliás, era o que eu ia falar. Então, eu agradeço aí o nosso amigo pela pergunta. Por que santeria? O caminho dos santos. Então, o sincretismo, ele é fundamental. Agora, uma coisa que é super interessante, assim, você tem os deuses, no caso da africano, no caso, originais que foram trazidos, que são os Oxum, Iemanjá, etc., Ogum, e eles têm eles são sincretizados com um santo ou uma santa católica. Agora, os escravos do Brasil que praticavam, no caso, a religião em Salvador, eles tinham os seus santos africanos, com os seus nomes africanos, e seu correspondente católico. Em Cuba,
você vai em Cuba, os escravos que chegaram estavam lá, eles tinham seus deuses africanos e o seu correspondente católico. Você vai no Haiti ou em Nova Orleans, que os franceses trouxeram esses escravos, eles têm os deuses africanos e o seu correspondente católico. Então, eles nessa época não tinha internet para eles se comunicarem, por exemplo, os religiosos daqui, os africanos, com o do Brasil ou do Haiti, fala, olha, o nosso Oxum, ele é a Virgem Maria, por exemplo, ou a Nossa Senhora Imaculada Conceição. A Iemanjá é a Nossa Senhora dos Navegantes, Ogum é São Pedro, São Jorge, por exemplo. Eles não tinham. De onde veio o sincretismo? Por que santeria? O sincretismo ele foi feito na própria África. Na própria África, porque os portugueses introduziram o catolicismo lá também. Então, no Congo, em 1491, já tinha o catolicismo lá. Então, era um comércio muito grande entre portugueses e os reinados, por exemplo, do Congo, que eram riquíssimos em pedras preciosas, em ouro, etc., e o mesmo na região onde é o Togo, que era a região dos Yorubás também, que era muito porque o Congo é na África Central, é uma região muito rica, com uma floresta muito grande, tipo só menor que o Amazonas, mas é imensa, e na outra, no ocidental, na parte onde é a Nigéria, Benin, Togo hoje, também um império muito grande. E eles têm um comércio muito grande com os reis tribais com com os portugueses. E os portugueses trouxeram o catolicismo. E esses reis, os estudiosos acham que isso aí era por interesse político mais do que religioso, ele aceitou o catolicismo e os santos católicos, converteram, fizeram a religião até oficial daqueles impérios, porque era bom o negócio. E aí tinha os seus santos católicos. E para o que eles fizeram, então? Eles tinham as suas religiões, e os seus deuses, Oxum e Iemanjá, que eles não poderiam, a igreja seria contra, e foi o que aconteceu, contra eles adorarem esses seus deuses. O que eles fizeram? Foi uma atacada magnífica, muito inteligente. Falou, bom, então o que a gente faz? A gente coloca um deus nosso correspondente a um santo católico. Então, Oxum virou Virgem Maria, que o Oxum é uma deusa, a deusa das águas, das cachoeiras, etc., a deusa da beleza, tipo Vênus ou Afrodite, que é a mesma, né? Então, eles corresponderam e falaram, quem é a melhor pessoa para ser Oxum? Essa é a Virgem Maria, a Senhora da Imaculada Conceição, pronto, tá aí. Aí chega um padre católico, eles estão num ritual lá, lá no Congo, lá no meio, chega um padre católico, que eles iam ver o que estava acontecendo, quem que você está adorando? A Virgem Maria. Mas para ele era Oxum, ou Iemanjá. Você me engana que eu gosto, tá aqui. Então eles foram, e aí foram outro, Iemanjá então virou também. No caso, em Cuba, ela é associada, eles chamam da Virgem de la Regla, que é, no Brasil, no Candomblé, é a Nossa Senhora dos Navegantes. Então, ambas são referência à Nossa Senhora da Aparecida, né? Aí tem também o outro, por exemplo, o Ogum, na santeria cubana, ele é sincretizado com São Pedro, São Paulo, São João Batista, foi colocando vários aí. Se o cara esquecer de um, quem que você está adorando? São Pedro. Se o cara esqueceu, fala São João Batista, que serve também. Odimir, essa foi a melhor explicação que eu já ouvi. Olha que eu já ouvi muitas explicações sobre o sincretismo religioso. Foi a melhor explicação que eu ouvi, com bastante didática. Admir, vamos falar um pouquinho, já que você está falando nos santos. Nós estamos aqui com Admir Serrano, santeria, o caminho dos santos. A santeria tem uma porta, uma janela aberta para cura espiritual. Os espíritos, os orixás que trabalham lá, eles trabalham também para aquelas pessoas que chegam com uma doença incurável, na esperança de uma cura milagrosa? Sim, sim, certamente, certamente, porque isso também foi trazido junto com, no caso da diáspora africana.
porque lá também, porque os babalorixás, os outros sacerdotes da religião, muitos deles, eles eram também curadores, eram os xamãs. Inclusive os xamãs, que eram aquele que a gente tem também nos indígenas, nos povos originários, por exemplo, todos eles sempre tiveram um xamã, um curador, um curandeiro no seu meio. Então, no candomblé, ou na religião africana que foi trazido para o Brasil, essa que nós estamos falando agora, que originou o candomblé, eles tinham também, e é parte, sim, aliás, uma das grandes partes dos grandes trabalhos é esse aí, de curar curas. Então, tem os rituais, obviamente, tem os rituais para a cura da saúde, além dos rituais também, muitos oferecem tratamento, eles não podem prescrever remédio, claro, mas tem aí as ervas, tem coisas que curavam a pessoa. Então, eles certamente vão procurar a cura, e muitos são curados, e aí eles vão seguir os rituais. Aí, só que, no caso, o orixá, quando ele vai passar, o orixá é a entidade que está incorporada em um médium. Ele vai passar, vai falar para a pessoa o que é que ela tem que fazer. Então, ela vai ter que fazer oferendas, provavelmente sacrifício de animal, coisas desse tipo, buscando a cura. Então, é um dos grandes, sim, é um dos fortes, inclusive não tratando apenas da saúde física e emocional, mas também da saúde financeira, porque tem gente que vai lá procurar, se está com problemas financeiros, essas coisas, vai também procurar uma ajuda do seu orixá de como resolver esse problema. Admiro, o tempo passa rápido quando o assunto é interessante e quando o entrevistado tem bagagem, que é o seu caso. Sabe o que eu gostaria agora, nesse instante, em respeito aos nossos irmãos da santeria? Eu tenho, assim, um grande respeito pelos nossos irmãos cubanos, principalmente, que cultuam essa religião, a santeria. A santeria é muito confundida, vulgarmente, como macumba, magia negra, coisa ruim. Tira esse mau aspecto da santeria. Você tem condições de esclarecer isso de uma maneira assim bastante eclética, por que não dizer? E isso é também super interessante. Primeiro, só uma ressalva. Os santeiros cubanos, eles são católicos, muitos fervorosos, só para esclarecer. Então, eles são católicos, eles praticam o catolicismo, podem ir à missa também, mas ele é também santeiro. Eu só gostaria de esclarecer essa parte. Então, muitos deles, quem sabe, a grande maioria, eles são católicos. Inclusive, organizaram fizeram uma organização de santeiros, recentemente, não, o ano passado, foi o ano retrasado, que o Papa Francisco foi para Cuba visitar e fizeram uma comitiva de santeiro para recepcionar o Papa, porque eles são também católicos. Então, aí é o seguinte, por exemplo, tem pessoas que eles procuram, e certamente no Brasil também, porque nós estamos longe de ser santos. Então, tem muitas pessoas que querem fazer mal a alguém, se sentiu lesado de alguma maneira, ou se sentiu traído, etc. Ele pode procurar um santeiro para prejudicar aquela pessoa. Agora, segundo, aí é o seguinte, como vai funcionar isso aí? O santeiro, infelizmente, ou felizmente, é cobrado. Essas consultas custam dinheiro. E quanto maior o que você mais, quanto maior o pedido, é maior o valor, e é em dólar. Então, ele vai lá e vai explicar o caso dele para o santeiro, no caso, e ele vai decidir. Os búzios vão ajudar, porque o santeiro, ele se comunica com os orixás, aí no Brasil, o candomblé também, jogando búzios. Então, o santeiro ele vai consultar com o orixá, que vai cuidar dessa parte,
Se o pedido dessa pessoa, ela pode ser feita ou não. Se ele deve fazer isso que ele está querendo, por exemplo, prejudicar alguma pessoa. Se o santeiro ler e os búzios disser não, ele não vai fazer nada. Se os búzios, que é a voz do orixá, dizer sim, então ele vai fazer. Aí ele vai prescrever, no caso, vai ser as oferendas, etc., essas coisas. Infelizmente, tem isso. Admir Serrano, nós vamos chegando aqui ao final na produção do programa de hoje com Admir Serrano, Santeria, o Caminho dos Santos, Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais, Alex Monteiro, do Bom Retiro, aqui de São Paulo, no apoio à produção, Regina Prata, na divulgação, Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho e Rogério Palma, na edição, Edi Pontes, na supervisão, Júlio Sena. Admir, o nosso abraço, eu peço que, se possível, estenda aos nossos irmãos santeiros os nossos respeitos, nosso carinho, a nossa admiração por essa religião que tem tanta tradição e tanta história para contar. E parabéns pelo seu trabalho no Espiritismo com Allan Kardec, junto ao movimento espírita dos nossos irmãos norte-americanos. Muito obrigado, Afonso. E realmente os cubanos são pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Eu tenho até alguns familiares por partes que são cubanos, que a maioria dos residentes aqui onde eu vivo são cubanos, então eu já convivo com os cubanos há várias décadas, e é um pessoal muito simpático e que realmente merece o nosso carinho. E esse abraço a todos que eu puder estender aos nossos amigos cubanos, sim, porque é um grupo de pessoas, são super gente fina. E também quero agradecer aqui a voz de Bocaina. A voz de Bocaina, de longe, hein? Saudade da minha Bocaina. Terra natal de Admir Serrano. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz, também pelo nosso portal mundomaior.com.br. O programa Conviver vai ficando por aqui. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Você acompanhou programa Conviver.